A cada palavra daquele judeu de Chipre, o coração de Lucas acelerava e queimava. De repente, o vento que ele sentia em seu rosto, quando sonhava acordado com a sua liberdade, desfrutada na proa de uma embarcação, agora soprava livremente em seu rosto, passando por todo o seu corpo e aumentando ainda mais as chamas que agora queimavam seu coração. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas era como se ele estivesse, com aquelas palavras que lhe entravam pelos ouvidos, nascendo de novo. Se dependesse de nós, já teríamos colocado muitos pontos finais em poesias onde o grande poeta só pingou reticências. E parece que Noemi conhecia muito do nosso Deus pela liberdade que tinha de reclamar dos seus feitos. Ele havia sido muito severo, disse ela, quando mandou que suas noras não mais a acompanhassem na viagem de volta à sua terra. E ao mesmo tempo, parecia que o sofrimento havia lhe roubado um tanto da memória de seu Deus, que nos tem como vasos e usa cada qual conforme lhe aprouver fazer. Ainda bem que o seu agir é sempre baseado em seu caráter, e ele é amor. Sorte nossa, sermos como vasos em suas bondosas mãos. O Espelho na Janela nasceu de um programa da rádio que era o Biografia, e eu fui convidado para fazer a revisão e a continuação desse programa. E quando eu comecei a ler os textos do Biografia que chegaram para mim, eu percebi que o Biografia não conseguia captar e transmitir a imagem correta dos personagens bíblicos conforme a Bíblia transmitia para nós. E o motivo é muito simples. O Biografia era um programa descritivo. Fazia com que os personagens fossem transmitidos para os ouvintes através de tópicos. Então quem ele era, qual o significado do seu nome, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de ruim, enfim. Mas tudo isso como uma descrição. E aí eu comecei a perceber que havia um conflito, porque a Bíblia não me fala dos seus personagens dessa forma. A Bíblia fala dos seus personagens através da narrativa. E foi aí que eu comecei a sonhar em ir além de um texto descritivo para fazer um texto narrativo, porque, ao meu ver, faz mais justiça à forma como a Bíblia nos comunica sobre os seus personagens. E para fazer isso, a gente precisou se utilizar de alguns elementos de ficção, é claro, para poder montar um enredo, principalmente por causa de personagens sobre os quais a gente tem pouquíssima informação na Bíblia. Quer dizer, como é que eu falaria sobre Sifrá e Puá, as duas parteiras hebreias super corajosas que ousaram desafiar uma ordem do faraó para serem fiéis ao seu Deus e serem humanas na preservação da vida das crianças. Só existe uma referência a elas lá no livro do Êxodo, e eu precisava então pensar a história delas a partir do que foi possível ter sido a história dessas duas parteiras. Foi dessa forma que nasceu o Espelho na Janela, e a fidelidade desse programa às Escrituras não está com a precisão que a gente cita as histórias dos personagens como ela está contada na Bíblia, mas sim em comunicar a mensagem por trás da história. E isso é o poder que a narrativa tem. E o Espelho na Janela nasceu para tentar fazer justiça a essa forma de Deus comunicar sua mensagem para nós por intermédio dos seus personagens. Quando eu penso na história da criação do programa e também do livro que está nascendo e no próprio conteúdo do programa, eu lembro da carta de Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 4, Paulo está explicando na sua carta por que a gente não deve confiar na lei, não é a obediência na lei, e sim a confiança em Deus que nos torna justos. E quando ele vai explicando isso, ele traz uma narrativa para dentro da história. Ele traz a narrativa de Abraão e ele mostra Abraão, ele não se tornou justo pelo que ele fez, mas pela confiança que ele tinha em Deus. E quando a gente olha para essa história, como quem abre uma janela e olha para essas histórias e mergulha nas narrativas, a gente consegue também se perceber nessas histórias, pelos mesmos conflitos, pelos mesmos problemas, pelos mesmos pecados, desafios. E quando a gente confia as nossas histórias a Deus, é o que acontece, como aconteceu com Abraão. A história que a gente tem lá na Bíblia não é mais a história de Abraão, mas é a história de Deus por trás da história de Abraão.